Um dos problemas, entre vários outros, é que a pessoa procrastina. Faz sentido? Sim. E agora eu fico olhando para você. Você é uma pessoa que procrastina a tomar uma decisão também? Sou. Então tá bom. Esse é o problema. O problema não está só nela, está em você. E ao você ser exatamente o que o seu cliente é, ele vai tender a ser isso com você. Aí você fala, não, mas eu parei de fumar. Mas você está procrastinando em várias áreas da sua vida. Por exemplo, você está fazendo exatamente o que o seu cliente faz com você. Não comprando o produto. Simplesmente tentando incluir, deixando para depois. E a gente é muito louco. Quando a gente olha para o cliente, a gente deixa de olhar para a gente. E o primeiro passo da quebra de objeção, seja ela qual for, é olhar para a gente mesmo e ver se eu vivo essa objeção. Bom dia, empreendedor. Bem-vindo ao Projeto 747, às 7h47 da manhã, em ponto. Olá, tudo bem, Érico? Você fala de onde? Bom dia, sou de Paranaguá, Paraná. Oh, que legal. Qual a sua pergunta, Sérgio? Seguinte, quando o público não decide a compra, por exemplo, crianças, o que fazer? Eu tenho um público, na verdade não sou... Ele não pode comprar, né? Ele não pode passar o cartão, as crianças não podem passar o cartão. A minha filha, ela tem 12 anos e ela tem um canal no YouTube, é youtuber, né? Sonho das crianças ser youtuber e tal. E a minha filha já está há 6 anos brincando nessa brincadeira de YouTube. Hoje ela tem um canal com Qual é o 600... canal dela? Então, Roberta, tem slime, tem estudos, tem lettering, tem brincadeiras, desafios e tal. 650 mil inscritos. Uau, Oi? meu Deus. E aqui no Instagram tem 250 mil seguidores. Mas esse público, eu consigo construir a lista. Eu tenho uma lista de 5 mil pessoas. Eu consegui trazer 1.500 pessoas para... No Semente eu consegui trazer 500 pessoas mais ou menos por Semente e não vendeu nada, porque obviamente as crianças não compram. Mas aí o que acontece? A gente tentou trazer os pais, né? Mas eles não traziam os pais para visualizar o conteúdo e tal. Qual que é o produto? Eu percebi que a minha filha tinha uma capacidade de estudar sem decoreba, né? Sem decoreba e com mais prazer, fazendo lettering, fazendo resumos interessantes, color code no caderno, sabe? E aí a nossa oferta seria como tirar notas altas até em matérias que você não gosta. Mas como? Como fazer isso? Qual que é será que preciso fazer mais vídeos? Será que preciso aconselhar aqui mais vezes que os pais assistam? Então essa é a minha pergunta. Primeira grande sacada é o seguinte: se o cara que decide não tá vendo, não adianta. Sim. Porque você vai passar a persuadir a pessoa, né? O lançamento é um processo de persuasão. Só que ele não capacita a pessoa a persuadir outra pessoa. Sim. A pessoa que, se você persuadir a criança tentar persuadir o pai, ela não vai persuadir com a sequência e o coquetel de gatilhos mentais corretos. Então, passo 1, o pai tem que estar lá. Sim. Como é que eu vou dizer? Não é opcional. Uhum. Então, você tem que imaginar que agora é obrigatório o pai estar lá. Agora você vai ter que refazer esse lançamento, tal que você tem que deixar bem claro que o pai tem que estar lá. E aí você vai ter que usar os gatilhos mentais pro pai estar lá. Essa é a pergunta que eu faço para você, que eu não sei. Não cara. Chega né? pra criança e fala assim, é proibido participar sem o pai. Olá, Como é que chama sua filha? É a Roberta. Oi, aqui é a Roberta. Fulana, eu vou fazer uma masterclass, fulana, né? Vou fazer uma masterclass, só que essa masterclass você precisa estar com o pai. Esse é um evento diferente, é um vídeo diferente, você vai ter que estar com o pai. E aí quando ela entra, você fala assim, você está com o pai? Você
Você tem que criar um jeito de comunicar claramente que não é opcional. E aí, se você vai comunicar e persuadir isso, como é que você faz isso? Que gatilhos mentais você usa? Por exemplo, razão. Por que a pessoa tem que estar com o pai lá? Por que você vai falar para a criança que a pessoa tem que estar com o pai? Porque é ele que tem o poder de dizer tem o poder de comprar aquilo. Tem o poder de adquirir aquilo que elas querem. Logo de cara, se você falar isso para ela logo de cara, ela vai trazer o pai. É o seguinte, eu vou não vai. Você tem que estar com o pai aqui, porque senão você não vai comprar. Porque isso... Não vai. Não, segura. Isso não é uma razão boa para ela. E sim uma razão boa para você, no momento. É que é para ela também, porque se comprar ela vai ter uma nota mais alta. Mas assim, num processo de persuasão, você tem que entender o que ela quer. E você tem que dar uma razão porque aquilo é um caminho para o que ela quer. Então, qual seria a razão, por exemplo? Não, eu não sei. Então, vamos pensar aqui. Estamos aqui, ó, 8h20. Aproveita. Bom, o que poderia ser, por exemplo? Por que é bom? Agora, esquece a venda. Por que é bom para ela, o pai dela estar num workshop desse? Por quê? Pensa assim, esquece grana no momento, mas pensa no fundamental. Então passa o seguinte, você acha que é bom para ela o pai estar junto? Sim, não, porque... Sim, eu acho. De verdade, porque a partir da ajuda do pai, as crianças têm uma nota melhor. A ajuda dos pais é essencial para as crianças terem uma nota melhor. É mesmo? Isso, sim. Não sei. Sim. E por quê? Sim. Porque os pais vão ajudar no processo, não apenas de aprendizado, mas de autoconfiança na hora da prova. Meu pai nunca me ajudou no processo de autoconfiança na minha prova, não. Mas a questão é justamente que isso é um dos pontos que vai te ajudar a ter mais confiança, né? Talvez não seja o essencial. Oi? Por quê? Por quê? Porque o pai vai te dizer os pontos que ele pode te ajudar, onde que o professor não ajudou, quando que o professor pode ajudar melhor. Não sabe de nada, não. Meu pai não sabe de penca nenhuma, não, Sérgio. Meu pai só trabalha. E a grande sacada é o seguinte, se você não consegue justificar para ela por que o pai dela tem que estar lá, imagina ela justificando para o pai dela. E você segura. Então o que você tem que achar? Você tem que achar uma boa cópia, um bom argumento que seja íntegro e honesto, para mostrar para ela por que o pai dela é bom que o pai dela esteja lá com ela. Não é bom, é mandatório, é obrigatório. Sim, é o importante, é um brainstorm que eu preciso fazer com quem tem essa capacidade, de fazer esse papel de advogado do diabo e questionar essa situação mesmo, né? Como você fez. E para mim isso é essencial. Então, ó, eu vou só resumir um pouquinho. Você argumentar isso é importante. Essa você já pegou. E 2, a seguinte coisa, só para você ficar ligado. Você, entre aspas, tá? Você falou, entre aspas, o reconhecimento dos pais ajuda a motivar ela nessa caminhada. Então tá bom. Fecha aspas, tá? Vamos analisar só essa frase. O reconhecimento dos pais ajuda ela na caminhada. Isso é só uma coisa que você acredita, que o reconhecimento dos pais ajuda ela a motivar elas. Mas você não justifica por que isso acontece ainda. Você entendeu? Que ainda não justificou? Sim, entendi. Total. Por que você ainda não justificou? Você não ativou o gatilho mental da razão. Faz sentido? Faz sentido. Então tá bom. O gatilho mental da razão, ele é muito poderoso. E ao não ativá-lo, você deixou de ser persuasivo, você desintensificou a sua persuasão. E tá tudo bem. Uma coisa que é importante é, o que você acredita o reconhecimento dos pais ajuda na motivação. Isso é o que você acredita. Mas isso é uma tese, vou chamar de uma tese, né? Sem ainda justificativa, sem ainda prova.
Então, se você estivesse na frente do juiz, eu não sei se ele te daria ganho de causa. Não sei. Porque ele ia falar a seguinte coisa. O juiz, mesmo que ele acredite em uma coisa, ele às vezes não dá o veredito. Ele fala assim, provas apresentadas são insuficientes para defender essa tese. Então, talvez é isso. Então, fica só ligado. Faltou o gatilho mental da prova. Faltou o gatilho mental da prova social nessa argumentação. E ele faltou porque eu te pedi uma argumentação aqui ao vivo. Isso é muito difícil de criar cópia ao vivo. Mas não tenho mesmo. Não tenho a que você deseja e que precisa. Eu não desejo nada. Pois é, nesse caso, né? Na verdade, nessa pergunta. O que eu desejo é que essa cópia é que você monetize bastante essa... A única coisa que eu desejo é que você monetize bastante essa sua audiência e crie isso. E você tá um triz de fazer isso. Tá bom? Você tá 2 milímetros de acertar essa parada. Tá bom? E a dica de hoje é essa. Fica só ligado nisso, tá bom? E obrigado por duas coisas. Obrigado por ter feito essa pergunta. Isso me dá a oportunidade de ajudar um monte de pessoas que estão ali. E obrigado por mostrar que o empreendedorismo não tem idade. Você com a sua filha estão dando um exemplo de empreendedorismo, tá? E sua filha com quantos anos? Tem 12. Com 12 desde os 6 no YouTube. Com 12 anos, você e a sua filha fizeram as primeiras 4 vendas. Sim. E uma vez que vê, não tem como desver. E sua filha, que se já aos 12 anos já está vivendo essa experiência do sucesso e das frustrações do empreendedor, imagina quando ela tiver a minha idade. Imagina quando ela tiver 20 anos. Ela já vai ter percorrido... Cara, quando sua filha tiver 22 anos, ela já vai ter 10 anos de empreendedorismo. Ela já vai ter quase a idade de empreendedorismo que eu tenho. Ela não sabe, mas desde os 6, né? Ela tá desde os 6 no YouTube, né? Parabéns. Todos os anos eu pergunto, né? Você quer mesmo fazer vídeos? Você quer mesmo? Já são 400 vídeos que você fez, você quer continuar nisso? E ela fala, quero, eu gosto de fazer isso. Parabéns, parabéns. E imagina o impacto em 20 anos disso, ou 30 anos, ou 40 anos. Que massa. Parabéns, então. Cara, eu te conheço já acho que desde 2015, mais ou menos. Eu tenho paralisado por causa de muitas crenças limitantes, né? E agora eu tô na batalha aí dos lançamentos. Eu fui músico por muitos anos e agora descobri no autodesenvolvimento, né, um propósito de vida com desenvolvimento e treinamento. Mais focado com inteligência emocional. Hoje eu sou coach, né? E estou fazendo um lançamento semente de um treinamento presencial. E às vezes eu tenho uma sensação que tem algum segredo, que tem alguma chave que não virou ainda. Claro que eu tenho bem claro a expectativa de um semente, que é vender um e entregar um, né? E nesse meu lançamento, pelos bastidores, imagino que eu consiga bater essa meta de vender um e entregar um. Mas acaba que essa expectativa está vindo de pessoas do meu ciclo, né? Mas fora do ciclo, os meus anúncios não estão levando gente lá para minha página e não está convertendo nada por enquanto, né? E a gente fica naquela ansiedade, será que está faltando alguma coisa? Será que... onde que eu estou errando? Eu estou focando muito no conteúdo, né? Você sempre fala muito que conteúdo é importantíssimo. E é o que eu estou tentando fazer, focar muito no conteúdo, né? O meu lançamento é daqui 2 semanas. E essa semana, ontem eu comecei uma série de lives que eu vou fazer durante esses 15 dias aí, para tentar engajar minha audiência. E fora isso eu estou fazendo uma distribuição de vídeos. Eu já tinha feito uma série de vídeos lá no YouTube, agora estou distribuindo ela pago lá no Facebook, para gerar um público mais qualificado, para me mostrar o anúncio da página de venda para esse público, né? Então estou com essas ações aí. Das lives, vou ver se eu tiro alguns Nutellas, né? E tô nessa caminhada, né? Então tá bom. Vou te dar algumas dicas, então. Então, dica 1.
vai sempre faltar alguma coisa. Eu já fiz lançamentos e lançamentos. Nesse último lançamento, no primeiro lançamento, sempre falta alguma coisa. Não tem como. Eu acho que o lançamento, ele é quase como a dança ou a música. Sempre falta alguma coisa. Uma arte marcial, uma luta, uma corrida de Fórmula 1. Vai sempre faltar alguma coisa. Então você vai ter que fazer paz com isso. E porque eu já fiz. Engraçado que quanto mais... meu lançamento, né, eu tenho um grupo de Platinums, né, de faixas pretas, 55 faixas pretas, onde eles olham meu lançamento. E eles têm um olhar bem apurado, né? São faixas pretas. E é impressionante como eles me dizem quantas coisas faltam no meu lançamento. Né? Então é muita coisa. Dito isso, esse ano a gente já faturou mais de 50 milhões no lançamento. Então o objetivo não é fazer tal que não falte. Porque sempre vai faltar. E se você não fizer paz com você mesmo em relação a isso, não vai dar. Porque essa você nunca vai resolver. Essa é irresolvível. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é o seguinte. É muito massa que você faça 15 lives, né, em 15 dias para engajar a sua audiência. Mas eu queria que você fizesse alguma coisa e tomasse cuidado para não se cansar demais e depois do lançamento deixar a bola cair. Por quê? Nesse seu primeiro lançamento, você não vai fazer tantas vendas assim. Estatisticamente, pode ser que faça. Mas não vai ser no primeiro que a coisa vai tender a dar certo. E aí você vai botar uma energia subhumana, vai começar a olhar no resultado, para uma venda que seja, e vai falar assim, não vale a pena. E você vai falar, não vale a pena. Então, assim, eu gosto de ver, por exemplo, eu faço uma live quase todo dia. Quase, quando dá, né? Às vezes eu viajo, às vezes tem um compromisso ou outro, e eu não faço essa live. Mas quando eu pego uma coisa para fazer, tanto um raiz quanto uma live, eu tô pensando se eu vou fazer isso nos próximos 5 anos. Quer dizer que eu vou, mas eu estou pensando se eu vou fazer isso nos próximos 5 anos. Porque os frutos dessa live não são tão imediatos assim. Os frutos que eu estou colhendo essa semana, desse montante de dinheiro que eu fiz, por exemplo, que eu faturei, né? Eles não chegaram das lives que eu estou fazendo agora. São frutos de 3 ou 4 anos que eu fui empilhando essa parada. Então, o que acontece? Se a gente encara a produção de conteúdo como um sprint, vai ser ruim. É como a academia. Não adianta você fazer 15 dias de exercício e depois meio que largar porque está machucado ou porque está cansado. Você tem que fazer muito exercício, né? Provavelmente 3, 4 ou 5 vezes por semana, mas você tem que manter. E para o resto da vida você tem que manter. Eventualmente vai começar a acontecer. Esse efeito ele tende a ser um pouco mais... o delay. O efeito do conteúdo ele tende a vir para a maioria de nós entre 6 meses e 2 anos. Então você tem que estar programando fazer essa parada meio que por 6 meses para 2 anos. E o mais louco disso tudo é que você tem que ter fé. E aquele que consegue controlar e proteger a sua confiança ganha o jogo. O que eu quero dizer com isso? Você pode perder tudo. E aí vem a outra última grande sacada. Você só não pode perder a sua confiança em si mesmo. Empreendedor perde a confiança em si mesmo. Sabe por quê? Porque ele tende a comparar o seu palco, aquilo que você tem... Na verdade, ele tende a comparar o palco dos outros, aquilo que os outros têm de melhor, com o seu bastidor. Um dia que você foi no evento ao vivo do Fórmula, se você tivesse a oportunidade de ver o meu palco, é lindo, maravilhoso, o Érico tá lá, tá energizante, tá fantástico. Se você entrar no bastidor daquilo, você vai ver o caos que é. É que nem às vezes a gente está num hotel e vê o palco, né? Fantástico. Não sei se você já teve a chance de entrar, às vezes você entra onde é o serviço. E, tão limpo não é, é uma loucura, a galera correndo, é o bastidor. E aí, o que a gente faz? A gente compara o que a gente tem de pior com o que as outras pessoas têm de melhor. Por exemplo, sei lá, se alguém aqui está comparando quantas pessoas tem ao vivo com o Érico, que é discutivelmente o que eu tenho de melhor, com quantas visualizações ao vivo ele tem. É horrível isso.
Se eu quiser comparar isso com você, se você estiver comparando isso, você está perdido. Agora, as chances são que você sabe muito mais de inteligência emocional e desenvolvimento pessoal que eu, porque você se especializou nisso. Então, como é que você compara, como é que você protege a sua confiança? Nunca compare o seu palco com o bastidor de alguém. Desculpa, o seu bastidor com o palco de alguém. Não vale a pena. Não dá. Você vai acabar com isso. Tem sempre alguém mais rico, mais famoso, mais jovem, mais velho, mais maduro, mais sábio. Sempre é um jogo que não dá para se ganhar. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que você tem que proteger a sua confiança, assim, malucamente. A única coisa que você não pode perder nesse processo é a sua confiança. Então, por exemplo, você protege a sua confiança sabendo que vai faltar algo. Vai faltar algo. E a única coisa que você tem que entrar no dia do lançamento, a única coisa que eu entro é o seguinte, o mindset. Um dia vai abrir o carrinho, ou vai ser o lançamento. A única coisa que eu quero saber é, eu fiz tudo o que eu podia ter feito? Eu estou satisfeito com a minha performance, mesmo sendo imperfeita? Se a resposta for sim, às vezes a venda vai vir, às vezes a venda não vai vir. Mas eu vou estar feliz de qualquer jeito. Porque a única coisa que eu tenho controle é sobre o quanto eu estou colocando no jogo. Seja ele no jogo de futebol ou no jogo de lançamentos. Eu não tenho controle se a galera vai comprar. Eu não tenho controle se o servidor vai ficar no ar ou não. Mas eu tenho controle sobre o meu jogo. Então, é essas dicas que eu te dou. Sempre vai faltar algo, relaxa, essa aí você vai ter que lidar. 2, não compara o seu bastidor com o palco de ninguém. Toma cuidado com isso. 3, são 7 lançamentos, de verdade. Então, um exercício de paciência seria importante. Sim. Ô, Érico, deixa eu fazer, então, a pergunta do aprendiz para o sábio mestre. Sim. Como eu hoje não trabalho, meio que estou totalmente confiando nos resultados desse trabalho, né? Sim. Que conselho, aí não é dica, que conselho você me daria? Porque às vezes, como coach, por exemplo, eu entendo que às vezes a gente acaba tendo a necessidade de ter uma ocupação que traga mais imediatamente um recurso financeiro, uma vez que esse trabalho, esse negócio, né, ainda não está suprindo essas necessidades, né? Eu tenho como hoje... muito bom para você. Ó, a primeira coisa é não subestime o prazo, né? Que nem uma mulher. Mulher precisa de 9 meses para ter um filho. Se você arrumar 9 mulheres, não necessariamente você vai ter um filho em 1 mês. Algumas coisas precisam... Então, saiba disso. Lembra que eu falei, são 7 lançamentos, são 2 lançamentos. 1 a cada 2 meses, mais ou menos. Você consegue calcular mais ou menos um tempo de espera dessa parada. Pode acontecer antes? Pode. Mas eu não sugiro que você espere. Eu sugiro que você entenda que existe uma média. Primeira coisa. A segunda coisa é o seguinte. Quando você está num carro a 80 por hora, você tem um nível de atenção no carro. Quando você está a 120 por hora, não sei se você já pegou um carro a 120 por hora, você tem um outro nível de atenção. Teve uma vez que eu estava a 250 por hora num carro. E estava no autódromo, estava com um piloto ao meu lado. Era uma pista de corrida e eu estava lidando com isso. Era um carro preparado para isso, né? Enfim. Eu não estava na BR-55, mas eu cheguei a 250. Então, o que acontece? O meu nível de atenção era N vezes maior. Eu não estava 250 conversando com alguém. Eu estava 250 completamente focado naquilo. Por quê? Minha vida estava em jogo. Então, o que acontece? Quando essa é a sua única coisa e se você precisa dar certo, você precisa naturalmente redobrar a atenção. O que eu faria se eu estivesse no seu lugar? Eu iria no protocolo, né? No que foi falado para fazer, e revisaria o protocolo. Toda vez que eu reviso meu próprio protocolo, eu descubro coisa que nem eu estou fazendo. Olha só, eu gravei a parada, eu criei a parada, eu ensino a parada, eu respondo perguntas para a parada, e mesmo assim, às vezes eu deixo de fazer coisas que eu falei lá para fazer. Por quê? Porque é muita coisa.
E às vezes você faz uma Sim. coisa e você esquece, você vai modificando 1% a cada vez, 1%, e daqui a pouco você modificou tudo. Então, no seu caso, como é muito significante, vai no protocolo, revisa o protocolo com a intenção de achar um problema na sua execução. Você não revisa para confirmar que você está bem. Vai ter um problema. Você precisa achar esse problema. É quase um olhar de auditor, aquele que revisa as contas de uma empresa para achar problema. Ele é pago por quantos problemas ele acha. Tem isso, tá? Legal. Inclusive, a gente tem isso na nossa empresa. A gente paga um auditor para achar problema. Porque tem. Ah, Então, aí, o que acontece? boa. Você faz esse exercício várias vezes, várias vezes, várias vezes, e vai ter problemas que você vai querer corrigir, e vai ter problemas que você vai decidir não corrigir por enquanto. É uma decisão. Mas aí, quanto mais é importante para você, mais sério você tá. É como se você estivesse dirigindo um carro 250. Você revisa, Certo. revisa. É como um piloto de avião, né? Um piloto de avião, ele não sai, vou dar uma voltinha. Ele tem todo um protocolo. Ele revisa, ele tem um checklist. É muito estrito o protocolo de um avião. E o piloto faz aquilo por quê? Porque ele sabe se der pane lá em cima, a chance de resolver esse pane é bem mais difícil. Não é que não é resolvível, mas é bem mais difícil. Então ele checa muito mais do que quem pega um carro. E é isso que você precisa falar. Tá tudo lá, já foi feito e realmente funciona. E, ao mesmo tempo, você vai esquecer de algumas partes. Porque você nunca vai seguir 100%, porque é muita coisa. Em termos gerais, então, você não abriria um precedente para alguma outra fonte de renda e focaria totalmente em revisar. Eu não sei. Quando eu fiz, eu chutei o balde. Eu pulei dentro da ilha e queimei a ponte. É queimar a ponte, né? Agora, sou eu, né? Agora, nem todo mundo é eu. E podia ter dado errado. Mas se tivesse dado errado, era consequência minha. Né? Era íntegro meu, é a minha vida, eu lido com ela. Não, eu penso assim Eu também. acho que você pode, você não precisa se colocar na situação que eu me coloquei, não, tá? Você pode criar, aí vai depender de quanto você tem o seu burnout, quanto tempo você consegue segurar. Uma vez que você resolver voltar, quanto tempo demora para você voltar. Né? Eu acho que vai depender de quanto tempo de reserva você tem, a sua disponibilidade, enfim. Mas quando eu chutei o pau da barraca, eu chutei porque eu falei assim, eu queria ir até o fundo do poço. E o fundo do poço para mim não é tão assim não, mas era morar com a minha mãe. E ó, para quem acha que morar no fundo do poço não é morar com a minha mãe, é porque não conhece minha mãe. Então, nada de errado, amo ela, mas eu adoro que ela mora na casa dela e eu na minha casa, entendeu? E assim, eu achava que eu não ia morrer de fome, não. Mas, vindo de onde eu vinha, né, de um grande emprego em Londres, né, de um contrato em Londres, para voltar para o Brasil com o rabo entre as pernas, porque tá, né? E esse era o pior cenário que eu conseguia imaginar. Mas eu estava disposto a pagar esse preço. Porque o outro preço, que era viver 10 anos, fazendo o que eu não gostava, para me tornar quem eu não queria, já não estava mais na mesa para mim, pessoalmente. Eu já vivi aquilo, eu já tinha vivido 10 anos mais ou menos aquilo, e eu não queria mais, acabou. Então, para mim, o preço era muito melhor. Dito tudo isso, todo mundo tem o seu limite que aguenta a dor e tem o seu pior cenário. Eu acho que você delimitar e definir o seu pior cenário é muito importante, até porque você tem que saber o preço que você vai pagar se você pagar. Você tem que estar disposto a pagar o preço. Não adianta você imaginar que nunca vai pagar o preço. Pode ser que você pague. Pensando assim, eu já estou dentro do pior cenário, então eu acho que não. Quando você não tem nada a perder, você é o cara mais perigoso. Não tem como. Até esse processo do emocional foi parte do processo de estar no fundo do poço. E hoje eu já me vejo como até essa dor toda gerada, a semente que está germinando, né? Então acho que o negócio é ir para confiar mesmo, como você está dizendo, e ir para cima. E vou te falar, essa dor, talvez isso já esteja claro para você, mas talvez não. Ou não esteja claro para quem está escutando. Essa dor, essa situação pode ser ou vai ser o seu maior ativo.
Porque você vai poder contar essa história com categoria e vai poder inspirar pessoas de verdade, que você passou por isso. É verdade. Eu lembro que o fato de eu ter pedido demissão do meu emprego na minha época me tornou o meu maior ativo por um bom tempo. Porque foi aquilo que inspirou muitas pessoas, não necessariamente a tomar demissão, mas saber que era possível também. É As verdade. pessoas querem aprender com aqueles que fazem, né? E não aqueles que sabem da teoria, que leram 2 ou 3 livros e estão falando sobre isso. Porque na prática, a vida é diferente, né? Na teoria, como é que é? O papel aceita tudo. Mas na prática, são aqueles 2 milímetros que você aprende durante a jornada que fazem diferença. É bem isso. Então, show de bola. Ajudou? Cara, satisfação enorme, pô, demais. É sempre combustível te ouvir. Tudo bem, Érico? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Você fala de onde, Maitê? Estou de São Paulo. Que legal. Acabei de E qual a sua acordar pergunta? e consegui ser sorteada. Bom, eu tenho um produto que eu acho que é muito difícil no sentido de que a pessoa tem que namorar com ele antes de comprar, que meu programa chama Livre Sem Fumar. É um programa para ajudar as pessoas a pararem de fumar, né? E eu parei na lição de objeção. Eu fico batendo cabeça, assim, como fazer? Porque parar de fumar não é uma decisão fácil, né? Você decide, vou parar de fumar. Você parou? Há quanto tempo? Foi 2004. 2004. Eu Morava na parei em Alemanha, 2009. fumava bastante. Quem Então diria faz que mais de 10 sabe que poucas pessoas sabem que eu fumava, né? Agora 1.600 sabem. Total. Enfim, então você sabe que as pessoas geralmente fumam seu último cigarro 1000 vezes, né? Então a pessoa pode até gostar do meu produto, gostar do que eu falo, mas na hora de comprar, eu acho que rola depois eu faço. Não é ainda, não é agora. E aí eu queria alguma ideia, alguma sugestão de o que eu posso pensar, ou como que eu posso construir esse caminho para mostrar que a hora é agora, né? Que não tem que deixar para depois. Então, basicamente, você acha que isso é só fumar, mas é com tudo na vida. Quantas pessoas não chegam na hora que o carrinho abre da forma de lançamento e falam agora não é a hora? Quantas pessoas na hora de lançar falam agora não é a hora? Então, o agora não é a hora não é só uma característica única do seu mercado. É uma característica única do ser humano. É o famoso verbo procrastinar. Você está achando que esse problema... Você já fez algum lançamento? Eu fiz um semente e agora estou em vias do segundo. Total. E qual que é o segundo? Segundo semente ou segundo O segundo semente, é. Então tá bom. Você fez a fórmula, não fez ou não? Eu fiz a fórmula picada. Então você não fez a fórmula. Você está tentando intuir a fórmula, né? E tá tudo bem. É que nem olhar para um avião e tentar intuir um avião. E você já está cometendo um grande erro. Está muito claro porque você está barrado na objeção. Você está intuindo uma coisa bem Frankenstein, está sendo a receita do bolo. Então, o que eu recomendo para você? Dá um basta nisso. Deixa de ser o que o seu cliente... Como é que eu vou dizer? Vou te falar o seguinte, escreve essa. A solução está no problema. Escreve essa. Isso é bem filosófico, mas é real. A solução está no problema. Ou o problema é a solução. Qual que é o problema? O problema é meu cliente procrastina e não compra o meu produto. Não é isso? Mas eu cheguei à conclusão que é um pouco mais que isso. É uma decisão interna muito difícil parar de fumar. É mais do que só não ter dinheiro ou só não acreditar no que eu estou falando. É uma coisa assim que começa nele. Eu decidi parar de fumar. Até eu parar, tem alguma coisa interna que a pessoa precisa digerir, precisa realmente ter coragem. Depois que ela teve essa coragem... Você não acredita que isso é tudo na vida, em diferentes intensidades?
Eu acredito, mas eu acho que... Então fica comigo aqui, relaxa. Tudo na vida é isso. E eu sei que você acredita que fumar é mais intenso. Eu posso falar, eu parei de fumar. Eu parei de fumar mesmo, fumava. Morava na Alemanha e fumava. Então, assim... Então, tem diferentes objeções que param as pessoas de começar. Até aí você concorda? Concordo. Então, tá bom. E a sua intenção é quebrar algumas delas. O máximo possível. Faz sentido? Faz sentido. Então, tá bom. Agora vem a lição em quebra de objeção. Primeiro é o seguinte. A solução é o problema. O problema é a solução. Vou te dar um exemplo, tá bom? Então, o problema é que um dos problemas, entre vários outros, é que a pessoa procrastina. Faz sentido? Sim. E agora eu fico olhando para você. Você é uma pessoa que procrastina a tomar uma decisão também? Sou. Então tá bom. Esse é o problema. O problema não está só nela, está em você. E ao você ser exatamente o que o seu cliente é, ele vai tender a ser isso com você. Então, seu cliente vai tender a fazer exatamente o que você está fazendo. Porque a gente não escuta aquilo que as pessoas falam. Aí você fala, não, mas eu parei de fumar. Mas você está procrastinando em várias áreas da sua vida. Por exemplo, você está fazendo exatamente o que seu cliente faz com você. Não comprando o produto. Simplesmente tentando incluir, deixando para depois. E a gente é muito louco. Quando a gente olha para o cliente, a gente deixa de olhar para a gente. E o primeiro passo da quebra de objeção, seja ela qual for, é olhar para a gente mesmo e ver se eu vivo essa objeção. E às vezes a objeção é não tenho tempo. No seu caso eu não sei se é, mas às vezes você é uma pessoa que fala que não tem tempo. E não só na área, não só na área específica, né? Por exemplo, tem o personal trainer fit. Aí você fala assim, não, tem tempo para isso, tem tempo eu tenho tempo para fazer exercício, mas não tenho tempo para cuidar da minha família, eu não tenho tempo para cuidar do meu negócio, eu só faço exercício. Então, assim, a grande sacada é que você precisa virar a pessoa. Geralmente, o seu cliente é muito louco, é um espelho de você. É muito louco isso. E quando você muda de verdade, você deixa de ser a pessoa que tem um grau de procrastinação muito, muito menor, isso exala na sua voz, exala em cada centímetro que está acontecendo, e o seu cliente tende a sacar isso. Porque o seu cliente, ele é muito inteligente. Ele escuta muito mais do que aquilo que você fala. Ele escuta aquilo que você faz. E quando ele fala faz, não tem nada a ver com parar de fumar. Uhum. Está começando a entender? Então, se o problema do cliente é dinheiro, pergunta para você se o seu problema tende a ser dinheiro. Se o problema do seu cliente é tempo, pergunta para você se você também dá essa desculpa. E se você dá essa desculpa de tempo, dinheiro, procrastinação, corrige isso primeiro em você. Antes de querer corrigir no seu cliente. Eu acho que o problema do meu cliente é a dependência emocional que o cigarro faz com a pessoa, né? Mais do que a dependência química ou a dependência do hábito, é a dependência emocional. Tudo bem, mas por que ele não compra seu produto, então? Porque ele não quer se despedir do cigarro, que muitas vezes é o melhor amigo, é o companheiro, é o que faz tirar o estresse na ansiedade. Não, ele quer sim. Eu queria me despedir. Eu só não tinha tempo, dinheiro, não acreditava na pessoa. Ele, se ele não quisesse se despedir, ele não assistia nem seu conteúdo. Maite, ele nem perdia tempo num vídeo seu, se ele não quisesse. Uhum. Ele quer. Assim como as pessoas querem fazer o 6 em 7. Eu sei que essas 1.700 pessoas aqui querem fazer o 6 em 7. Elas querem. Senão, quem ia perder tempo, 8h15 da manhã, comigo, um cara falando, uma conexão ruim de internet com uma outra pessoa? Ela quer, sim. E
E os que não querem, eles não assistem seus vídeos. Por que ele vai perder tempo? Quando ele assistiu qualquer vídeo sobre como parar de fumar, ele quer, de alguma forma. E ó, a chave está em você. O problema é a solução. O fato dele ter esse problema, as chances são que você tem esse problema também. Exala. Por exemplo, eu não tenho problema de investir muito, não tenho mesmo problema de investir muito em curso. Por quê? Na minha vida eu investi e nada me deu mais retorno. Para mim, o barato sempre saiu caro. Nem sempre, mas em conhecimento saiu muito caro. Eu sou capaz de pagar mais por um curso do que por um carro super caro. Uhum. Eu não sou dono nem da casa onde eu moro. Não é que eu não tenho dinheiro para comprar a casa onde eu moro. Tenho, mas eu não sou dono. Porque eu não valorizo ser dono de investir e imobilizar, sei lá, X mil reais ou milhões de reais num lugar. Eu prefiro investir esse dinheiro em cursos, experiências na minha empresa. Essa parada já saiu. E a gente tem... A gente ainda está num processo que muitas pessoas estão acostumadas de ter isso de graça ou isso pago pelo pai. Nunca foi a pessoa que investiu, algumas. E é por isso que elas ficam onde elas ficam. Fica ligado nisso. O barato sai caro. A solução está no problema. E é isso que... E toma cuidado, porque o que você faz é o que seus clientes vão fazer com você.